Paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler do verso 17 até o verso 19. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 19. Diz assim, 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, assim diz a palavra do Senhor. Falar sobre esse texto, falar sobre essa passagem, é falar sobre mudança, é falar sobre mudança de percepção, é falar sobre mudança de vida. Mas eu não vou me ater ainda a essa parte, a essa passagem. Eu não tenho como falar do capítulo 3 sem falar do 1 e do 2. Por quê? Porque existia um cenário por trás de tudo isso. Existia um histórico. Por que Abacuque falou isso? Por que essa passagem, uma das passagens das declarações mais bonitas do Antigo Testamento, por que isso aconteceu? Por que ele falou isso? E a situação, irmãos, é que eu não consigo colocar com exatidão em que período Abacuque viveu. A história não me permite, porque a Bíblia não fala muito a respeito dele. Eu não achei citações no Novo Testamento, não achei citações no Antigo Testamento. Mas existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que ele viveu mais ou menos no período entre 612 a.C. E nesse período, Judá vivia uma intensa e profunda crise, tanto social quanto econômica. E eles estavam ali na mão dos assírios. Para quem não sabe, os assírios tinham como sua capital aquela região legal, aberta, chamada Nínive, onde eles adoravam o cristão, onde eles adoravam o povo de Deus, né? Para não dizer o contrário. E a situação é que eles viviam debaixo desse jugo. E a segunda possibilidade é que ele veio um pouquinho depois, lá no 605 a.C. E no ano 605 a.C., ainda assim, seria ali o início, mais ou menos, do reinado de Nabucodonosor. A situação do povo de Israel também era bem caótica, porque foi logo após a batalha contra o Egito, onde o rei, agora eu não me lembro, acho que Jeoacás, ele é levado para o Egito. E a situação de Israel não é uma situação fácil, não é uma situação legal. Independente de qual possibilidade você adotar, uma coisa você tem que convergir. Para uma opinião você tem que chegar na mesma opinião que eu. É que o cenário era feio, sabe? Tudo indica que naquela época a prostituição, o roubo, sabe, o caos social imperava naquela região. E aí, Rafael, como você chega a essa conclusão? Vamos chegar rapidinho em Abacuque, ainda em Abacuque, no capítulo 1. Eu vou ler para você o verso 1 e 2. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. E eu vou parar por aqui. Esse cenário e essa violência que ele grita, violência aqui no hebraico, o termo traduzido de violência é ramás. E ramás, ele significa violência com sangue. Não é qualquer violência, não é um tapa, mas é algo bem profundo, algo bem sério.
E esse era o cenário. Era esse cenário que Abacuque vivia. Era esse o cenário social. Entretanto, né, no capítulo 2, o que acontece no capítulo 2, meu irmão? A sua percepção muda. Eu vou ler aqui agora Abacuque, capítulo 2, verso 2 do 2 ao 4. Do verso 2 ao verso 4 vai dizer assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. E agora, meu irmão, a declaração mais linda dessa passagem, a mesma que foi citada por Paulo lá no Novo Testamento. Mas o justo, pela sua fé, viverá. E aonde entra essa passagem? Rafael, por que você está citando isso? Essa foi a resposta de Deus para Abacuque, né? Só que antes dele chegar nessa passagem, antes dele chegar nesse momento, antes dele ouvir isso de Deus, ele precisou fazer uma coisa que nós não estamos dispostos a fazer. Ele precisou rasgar o coração. Ele precisou abrir a voz dele e colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele precisou fazer naquele momento algo que talvez a igreja hoje não esteja preparada para fazer, que é se expor. Ele fez naquele momento aquilo que a palavra vai dizer, se eu não me engano, no livro de Joel, capítulo 2. Rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Porque parecer, irmão, é fácil. Rasgar a roupa é fácil. Rasgar o coração perante Deus é que é difícil. Então, tendo dito isso, eu consigo explicar o porquê que ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira, o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, que no gado não tenha, nos currais não haja gado, e enfim, quando tudo der errado, ainda assim, ele se alegra no Senhor e ele exulta no Deus da sua salvação. Rafael, o que você quer colocar essa noite? Eu falei sobre a passagem que diz lá em Romanos 1,17 que o justo vive por fé. E viver por fé, irmãos, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Você viver por fé quando a tua despensa está vazia, você viver por fé quando está tudo dando errado, é muito difícil. Não confiar no teu braço, não confiar nas tuas mãos, é algo extremamente difícil. E a gente vai voltar a falar de fé, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final. E aí eu quero entrar na pregação propriamente dita. Por enquanto era só a introdução. Vamos falar sobre a figueira. Ele fala ainda que a figueira não floresça. Traz isso para os dias de hoje. O que seria a figueira não florescer? Dentro dessa passagem, Deus ele falou duas coisas comigo. A primeira é que a figueira, ela tinha muitos usos. Dentre elas, até mesmo fazer roupa, né? Então, assim, além do uso natural do fruto, né, que é você comer o fruto, você usava as folhas para fazer roupa, tinha uso medicinal também. Mas o mais importante é que para a figueira dar fruto tem época, tem momento. Sabe o que significa isso? Ela dava fruto, era o tempo bom. Era no tempo bom, ela não dava fruto no tempo mau. Ela dava fruto no tempo bom, onde o clima é melhor. Entende? Se você transporta isso, essa realidade para o hoje, a gente vive num país onde o clima é verão o ano todo. E você não dá muita importância para esse período, para esse tempo, né? Que aqui o inverno aqui no Rio de Janeiro é 18, 20 graus. Isso aí é verão europeu. Mas o europeu, ele
principalmente no leste europeu, ele vive o ano dele em prol do verão. Por quê? Porque durante o verão é que ele consegue fazer tudo aquilo que você faz o ano inteiro. Durante o verão ele consegue ir à praia, durante o verão ele tem um tempo para ir para a rua, para levar as crianças para brincar, entende? Por quê? Porque é um período agradável, é um tempo bom. Mas, irmão, se a figueira não floresce, é porque o tempo não está bom. Estamos num período bem complicado, num período onde o tempo ele não está favorável. Mas ainda assim, você precisa se alegrar. Você precisa exultar no Deus da tua salvação. E aí eu caminho para o fruto da vide, e falar do fruto da videira é fácil. Irmão, o produto da videira, ele, como você sabe, é a uva, né? Mas o que a gente faz com uva? O que era feito com uva naquela época? Era o vinho. E falar de vinho, eu estou falando de quê? Eu estou falando de alegria. Eu estou falando de celebração. O tempo hoje, ele realmente não é de celebração. Outro dia, não lembro há quanto tempo atrás, 4 dias, que dia é hoje? Hoje é dia 26. Há 4 dias atrás foi aniversário do meu irmão. E nesse aniversário, que é uma palavra até muito grande, né? Para o que foi, não tinha muita gente. Por quê? Porque não está propício o momento, né? Quantas festas estão acontecendo, quantos aniversários estão acontecendo como o dele, aonde só tem um aniversariante. Por quê? Porque o tempo não está próprio para celebrar. E falar sobre o vinho, né? Falar sobre a celebração, falar sobre a alegria, ela tem algo que me chamou um pouco a atenção e Deus ele despertou a minha atenção para isso. Por quê? Aonde você tem condicionado a tua alegria? O que você tem? Aonde você tem posto a tua alegria? A tua alegria está onde? A tua alegria está no teu Instagram? A tua alegria está no teu Facebook? Nas pessoas que te seguem lá? Na quantidade de seguidores? Eu acho isso a maior futilidade, eu não tenho muita paciência para isso. Mas a tua alegria ela está colocada onde? Está no teu marido? Está na tua esposa? Está nos teus filhos? Porque tudo isso é passageiro, irmão. Tudo isso é passageiro. Sabe, depois que eu casei, eu fui morar na minha casa e o contato com os meus pais ele diminuiu consideravelmente. Eu ainda tenho uma excelente relação, visito eles toda semana quando estou por aqui, mas ele diminuiu. O teu casamento, assim, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu espero que isso leve muito tempo, mas um dia seu cônjuge vai para a glória. Se tua alegria está no teu carro novo, irmão, uma enchente, teu carro vai embora. E eu espero que isso não aconteça. Eu não estou aqui profetizando caos, longe disso. Mas o que eu quero dizer é que se você colocar a tua alegria em coisas que são terrenas, a tua alegria vai ser passageira. Se você coloca a tua alegria em coisas que passam, ela vai passar. Entende? E eu não estou dizendo que você não deve ser alegre com a tua família. Eu me alegro muito. Esse período de quarentena, a minha casa está parecendo um circo. Está sendo bem legal. Tá eu, a Ingrid, o Isaac, lá a gente está aprontando todas. Ele deve estar aprontando agora com a mãe dele lá. E tem sido muito bom, eu tenho me alegrado. Mas essa alegria, inclusive essa alegria, irmãos, ela passa. Entende? Então nós precisamos fundamentar a nossa alegria em algo que é eterno. Quem é esse algo que é eterno? É o Senhor. É a tua salvação. Fundamenta a tua alegria em Deus. Sabe? A partir do momento que você fundamenta a tua alegria em Deus, a partir do momento que tu começa a olhar para as coisas do alto, para aquilo que é eterno, não para aquilo que é passageiro, a tua alegria, ela é eterna. Entende? Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos tristes, você vai ter. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade, você vai passar. Você vai perder alguém que você ama, você vai se entristecer, você vai chorar, mas isso vai ser passageiro, porque a tua alegria vai ser eterna. Vamos falar do terceiro ponto. Já estou na metade, estou acabando. Não vou me estender muito. Que o produto
da oliveira minta. Qual seria o produto da oliveira? O que a gente faz com o produto da oliveira? Com o produto da oliveira a gente faz azeite, irmão. E o azeite, ele tinha muitas práticas, né? Tanto culinário quanto médico. Acho que eles faziam medicina com tudo antigamente, porque tudo que eu vejo na Bíblia eles falavam que era usado para medicina também. Mas eu quero destacar uma coisa. Um uso do azeite. O azeite ele também era utilizado na unção. E para que serve a unção? A unção era para blindar as coisas? Não. A unção ela tinha principalmente dois propósitos, né? E os dois convergem para o mesmo propósito, que é consagrar. Quando você ungia, quando você escolhia uma autoridade, ele era ungido com óleo. Não era isso? Não era isso que acontecia? Por quê? Você está escolhendo aquele homem ali. Você está consagrando ele. Peças do templo, né? Peças do templo, elas eram ungidas com óleo. O que isso significa? Isso significa que aquelas peças, aqueles instrumentos, eles eram separados para Deus. E Rafael, por que você está falando isso? Por um único motivo. Se eu não tenho óleo, como é que eu vou fazer a unção? Traz isso para o Novo Testamento. A função do óleo, ela é ali, eu não vou dizer inteiramente, mas parcialmente, substituída pelo Espírito Santo. Então, os irmãos, hoje, se eu não tenho óleo, eu não tenho o Espírito Santo. Rafael, como assim o Espírito Santo ele não está aqui? Não, ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Mas assim como, né, a presença de Deus não tinha se apartado de Abacuque. Não tinha. Mas tem momentos que a gente não consegue entender. A gente não consegue ver. A gente não consegue ter a mesma clareza espiritual que a gente tem em determinados momentos. Entende? Então, quando eu digo, né, que olha, Deus, ele com certeza, ele exerceu e ele estabeleceu o meu ministério. Show de bola, ele estabeleceu o meu ministério. Mas vem a primeira dificuldade. E aquela total certeza que você tinha vira um grande ponto de interrogação. Aquela certeza da consagração, aquela certeza que você tinha sido escolhido, ela dá lugar à dúvida. Por quê? Porque acabou o azeite. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está entendendo como as coisas estão acontecendo. Então, irmãos, falamos da figueira, falamos da vide, falamos da oliveira, e eu vou falar de um ponto importante também. E ele diz que as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco. Essa semana eu recebi uma notícia que eu nem conhecia esse homem, mas eu recebi uma notícia que me entristeceu muito, que foi a morte de um pastor em uma igreja aqui das Redondezas. E, Rafael, por que você se entristeceu? Assim como todas as mortes, é algo que deve mexer conosco, né? Mas, em alguns casos, esse homem, né, ele era um pastor e, com certeza, ele tinha pessoas que estavam ali com ele há bastante tempo. Tinham pessoas a quem ele direcionava, a quem ele ajudava. E isso me entristeceu. Rafael, mas o que isso tem a ver com as ovelhas serem arrebatadas no aprisco? Irmãos, traz para hoje, vamos contemporizar. Traz para hoje. Quem são as ovelhas? As ovelhas sou eu. É você. É o teu cônjuge que está aí contigo, é o teu filho. Ou se você estiver sozinho, é alguém que você conhece. Né? Nós somos as ovelhas. E sabe o que significa, irmão? Algo que eu não sei se eu deveria estar falando isso, mas eu vou falar. A pastora, há um tempo atrás, antes dessa pandemia, ela falou o seguinte, ela falou, Rafael, muita gente, até mesmo dentro da igreja, sabe, vai ser arrebatado, né? Arrebatado que eu digo, vai ser levado. Deus vai levar. E quando eu transporto esse texto para o dia de hoje, o que eu quero te dizer, irmão, é que eu não estou me excluindo dessa hipótese. Sabe? Todos nós somos partes da igreja. Todos nós somos o corpo. Todos nós somos a igreja. E talvez em algum momento
Deus possa arrebatar uma ovelha ou outra do aprisco. Isso pode acontecer. Mas o que eu quero deixar claro, é que Deus ele está acima de todas as coisas, ele não perde o controle. Eu creio sim que a igreja está sendo guardada, eu creio que isso não vai acontecer, e eu profetizo a cura, e vai ser bênção, irmãos. Esse período ele vai trazer crescimento. Chegaremos depois desse período mais fortes espiritualmente. É nisso que eu creio. Mas o que eu quero dizer é que ainda que as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, tu não pode perder a alegria da salvação. Tu não pode perder a tua alegria, irmão. Tu não pode perder esse gozo que você tem em Cristo, porque Ele é eterno. Entende? Quinto ponto, e ele vai dizer assim: e nos currais não haja gado. Falar do gado é um pouco mais fácil. Apesar dele ter muito uso, ele era usado para diversas coisas naquela época. Deus ele falou comigo acerca de um. Irmãos, o boi ele era utilizado para puxar uma coisa que agora eu não me lembro o nome, eu acho que era arado, que era para arar a terra. Eu acho que era isso mesmo. E qual é o sentido de você arar a terra? Arar a terra é você trazer aquilo que está embaixo para cima, aquilo que está em cima vai para baixo. Você está remexendo a terra. Entende? E qual é o sentido de você remexer a terra? Remexer a terra, você vai... As raízes da plantação que você tiver ali, elas vão ser mais fortes. Entende? Remexer a terra, você tá influenciando na qualidade da vegetação que você vai ter ali. Então, irmãos, se não tem boi, sabe o que vai dizer? Sabe o que isso vai significar? É que o trabalho vai ficar mais árduo, vai ficar mais difícil. E hoje, irmão, o pastor falou sobre isso aqui semana passada. Se você olhar aqui em volta, só a graça, digamos assim. Antes do início do culto, e pega aí, se o cabo não funciona, e volta para cá, e volta para lá, você não está aqui, você não está vendo, mas hoje eu estava aqui, hoje eu vi. Difícil, irmão. Que tribulação para conseguir colocar o negócio para funcionar. Mas colocou. Amém. Tá mais difícil? Não tem gado para puxar o arado? A gente vai arando do jeito que pode. A gente vai fazendo do jeito que dá. Sabe por quê? Porque a raiz não pode se enfraquecer. A raiz precisa continuar crescendo forte. Entende? Então, se eu não tenho gado, o arado precisa continuar se mexendo. A gente precisa continuar arando a terra. Sabe por quê? Porque a nossa alegria no servir, a nossa alegria no trabalhar, ela tem que ser eterna. Por quê? Porque ela está firmada em Deus. Tudo que a gente faz, seja cantar, seja pregar, seja transmitir o culto, o que você fizer, faça para a glória de Deus. Porque fazendo para a glória de Deus, você está fazendo por quê? Porque você ama a Deus. Se você amar, meu irmão, só o simples motivo de ficar bonito tocando uma guitarra lá na frente do culto, se você ama, meu irmão, o teclado, se você ama a bateria, se você ama pregar, o microfone, isso é passageiro. Mas Deus, a alegrar o meu Senhor, essa alegria é eterna. E aí, já estou me encaminhando para o final. Eu vou para o último ponto. E nesse eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, exultar no Deus da minha salvação, me alegrar, mesmo em meio a esse caos, só tem um jeito. Só tem uma forma de ver as pessoas na fila dos hospitais. Só tem uma forma de eu ver o caos, porque o caos político que o nosso país vive é enorme. É enorme. Só tem uma forma de eu ver isso tudo e eu continuar de pé e eu continuar me alegrando. Sabe como é que é? O justo vive por fé, irmão. O justo viverá pela fé. E eu vou falar um pouquinho mais da fé. Falar de Abacuque é muito difícil, como eu falei, ele não é muito citado
na palavra, né? É só esse livro aqui e mais nada, não tem nenhuma citação falando dele. Mas a tradução do seu nome, e isso eu não posso te dar certeza, é só uma possibilidade. Abacuque pode vir da palavra abak, que quer dizer abraço, no hebraico. E por que eu estou citando isso? Porque entre o capítulo 1 e o capítulo 3, ele tem um abraço de Deus. Então, irmão, o momento hoje, o momento que a gente vive, é um momento para ser abraçado por Deus. É para se lançar nos braços dele. É para não voltar, é para não retroceder. Tá com medo, irmão? Amém. O medo vai passar. Se coloca em Deus, ele vai passar. Esse desespero, esse medo, ele não vai te tomar. Ele não vai te tomar. Sabe por que ele não vai te tomar? Porque a alegria que nós temos em Deus, essa alegria é eterna. Então se entrega nos braços do Eterno. Se coloca à disposição dele. Deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Irmãos, eu nunca imaginei que eu estaria pregando para um celular. É o que eu estou fazendo agora. Eu não gosto, não é legal. Hoje de manhã eu fiz uma live com jovens que só misericórdia. Eu não gosto daquele negócio, não é legal. Mas eu não vou parar. Eu não vou retroceder. Porque eu preciso chegar no final da minha vida e dizer assim, ó, eu alegrei o meu Senhor. Eu combati o bom combate. Entende? Esse é o propósito. Esse é o caminho. E quando eu digo aqui que o justo vive por fé, eu escrevi isso aqui só para eu não esquecer. Emuná. Sabe o que é emuná? Emuná é a palavra hebraica para fé. Rafael, por que você está dizendo isso? Você quer ficar parecendo que está falando bonito aí, falando uma língua diferente? Não. É porque muita coisa se perde na tradução, irmãos. E essa fé que a gente vive, essa fé aqui citada no texto, pois o justo vive pela fé, não é qualquer fé. Você fala assim, eu acredito em Jesus. E aí na primeira adversidade, por que isso está acontecendo? Não, eu acredito em Jesus. Não é essa fé. Essa fé que sai dessa palavra emuná é uma fé que transcende o teu entendimento. É uma fé, irmãos, assim, eu anotei aqui, é uma fé além da compreensão humana. Não é qualquer fé. Eu, quando estava pesquisando sobre esse texto, eu vi a explicação de um pastor que dizia o seguinte: essa fé, ela é semelhante ao fato de você estar afogando. Eu estou me afogando, eu estou no mar, o mar está revolto. Eu estou me afogando. E nos últimos minutos, quando eu já estou cansado, eu estou com cãibra, está tudo doendo, me jogam uma boia. E eu reúno todas as minhas forças para poder me agarrar naquela boia. Esse é o emuná. É essa fé. Sabe? É você dar tudo de si. É você pisar no desconhecido. É você estar vendo a situação, o caos político, o caos que o nosso país está vivendo, e ainda assim você acreditar que com um estalar de dedos, irmãos, num piscar de olhos, Deus pode resolver isso tudo. É quando nada vai bem. Tá tudo pegando. Tá tudo dando errado. É o fruto da vide que não aparece, é o gado que foi embora. Ainda assim eu preciso me alegrar no Senhor. É crer que independente das circunstâncias, as circunstâncias elas não vão dizer para mim quem eu sou. As circunstâncias não vão dizer o que vai acontecer no meu futuro. As circunstâncias não vão determinar o meu comportamento, porque o meu comportamento é por fé. O meu comportamento, ele independe do que o presidente vai fazer, do que os outros países vão fazer. Essa doença ela pode me atacar, irmãos. Eu estou sujeito igual você. Mas eu quero te dizer, irmão, que se for da vontade de Deus que Ele me recolha, eu vou dizer uma coisa para você. Até os últimos minutos, eu vou crer, eu vou batalhar, eu vou lutar pela minha fé. Então você que está aí em casa nessa hora, batalhe pela tua fé. Acredite, mesmo onde não há esperança, mesmo onde não existe mais possibilidade, acredita. E eu tenho certeza, irmão, que você não vai se arrepender, você não vai se decepcionar.
Porque em 28 anos, quase 29, Deus ele nunca me decepcionou. Deus ele nunca me abandonou. Mesmo quando, nos momentos em que eu me virei, mesmo nos momentos em que eu abandonei, ele permaneceu fiel. E uma das coisas interessantes é que na tradução da Septuaginta, uma das traduções possíveis para o justo viverá pela fé é: o justo viverá pela minha fidelidade. Essa é uma tradução possível. Mas sabe o que eu quero te dizer? É que não importa se a tradução é o justo vive pela minha fidelidade ou o justo vive pela fé. Sabe por quê? Porque a fidelidade vem de Deus e a nossa fé tem que estar em Deus. E no final, tudo converge para Deus e tudo é para a honra e glória dele. Então, o que eu quero nessa noite é enfatizar com você, é deixar bem claro, que ainda que a tua despensa esteja se esvaziando, você não vai passar fome, irmão. Ainda que a tosse e o espirro estejam te deixando com medo. Eu ontem fiquei com muito medo. Tive uma crise, dei um ataque. Deu um ataque. Eu preciso até pedir perdão para uma pessoa depois. Vou pedir. Mas olha, independente do que aconteça, a gente fica com medo, a gente fica... De vez em quando a gente dá uma de Abacuque e a gente olha para as circunstâncias. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que as circunstâncias não dizem nada a teu respeito. Olha para o eterno. Porque é dele. É somente dele. É somente por ele. Somente por ele, irmãos. Não tem outra pessoa, não vai ter médico, não vai ter hospital, não vai ter nada nesse momento que venha a te trazer paz. É somente ele. Que a paz que excede todo entendimento, ela seja sobre a tua vida nesse momento. Que essa paz ela venha visitar as casas. Você que precisa trabalhar, você que precisa sair de casa, o que eu quero dizer para você é: vai na paz, irmão. Vai na paz. Creia nesse Deus, porque esse Deus é poderoso. Não seja refém do medo, não seja refém das circunstâncias. Vai no poder do nome de Jesus. Se você tem a oportunidade de estar em casa, seja prudente, fique em casa. Mas se você não tem, creia que Deus quer te ensinar alguma coisa nesse período. Nesse momento, nesse período de quarentena, Deus tem me ensinado bastante. Desde a última terça-feira, eu acho. Eu desliguei meu telefone, irmãos. Me incluí agora no isolamento digital também. Me isolei digitalmente. E eu não tenho palavras para dizer o que eu estou vivenciando com Deus esses dias. Pela primeira vez, de um longo período que eu tenho pedido isso a Deus, Ele tem me ajudado e Ele tem me ensinado a viver pelo governo do Espírito Santo. E ser governado pelo Espírito Santo é viver por fé, irmão. É viver por fé, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Eu já tive experiências essa semana de coisas simples, de orações simples, que Deus demonstrou comigo, e Deus demonstrou o seu amor, Ele demonstrou que Ele está comigo, Ele está me governando. E eu quero te convidar para viver esse governo. Sabe? Seja governado pelo Espírito. Para de viver pela tua mão, para de viver pelo teu braço, por aquilo que você vê. Vive governado pelo Espírito. É Ele que pode transformar, irmãos. Eu não tenho a mínima capacidade, o merecimento para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo essa noite. Mas a graça de Deus e o seu amor infinito, a sua bondade, faz com que pessoas como eu, pessoas como você, sejam transformadas. E é nessa fé, e é nesse espírito que eu quero orar por você agora. Senhor Deus, eis aqui essas famílias, ó Pai, que estão nos assistindo nesse momento, que estão juntamente comigo, Pai, prestando culto a Ti. Senhor, visita as casas, Pai. Senhor, traga alegria. Senhor, nessas famílias, ó Pai, onde talvez o medo esteja imperando, aonde talvez a dificuldade do relacionamento esteja sendo exposta, aonde talvez, ó Pai, as famílias já não vivam debaixo da paz. Senhor, entra com a Tua mão de poder. Senhor, arranca, Pai,
Arranca, Senhor, aquilo que é palha, aquilo que é consumível, Senhor. Deus, que a terra, ela seja remexida, que raízes sejam fortalecidas nesse período. Senhor, visita as famílias. Visita, Pai, traz a paz. Traz essa paz que excede todo entendimento. Senhor, traga o governo do Espírito Santo de Deus. Traga o governo, Pai. Senhor, que o governo, Senhor, do Espírito Santo, ela seja sobre essas casas, ó Pai. Senhor, aqueles que precisam sair. Senhor, aqueles que precisam, Pai, trabalhar. Senhor, o que eu quero te pedir, Pai, é graça. O que eu quero te pedir é cuidado. O que eu quero te pedir, Senhor, é a tua proteção sobre essas famílias, ó Pai. Senhor, sobre a vida daqueles que ficam em casa, sobre a vida daqueles que precisam sair, seja a tua mão de poder, ó Pai. Senhor, nós clamamos a ti pelos justos, ó Pai. Pelos justos de Filadélfia, pelos justos de Bangu, do Rio de Janeiro, do Brasil, Pai. Senhor, que esses justos, Senhor, eles sejam, Pai, conservados na tua presença, Pai. Independente, Senhor, independente do que venha acontecer, ó Pai. O que eu quero pedir, ó Pai, é que o Senhor, ó Pai, esteja consolando todos os corações. Senhor, que mesmo em meio à dor, que mesmo em meio ao caos, que mesmo em meio à tristeza, Pai, mesmo em meio a esse vírus, Senhor, a alegria não se aparte. A alegria não se aparte, Pai. Senhor, que a gente não venha esquecer, Senhor, quem o Senhor é nas nossas vidas. Senhor, que eu tire os meus olhos, ó Pai, daquilo que é natural, daquilo que é terreno, e que eu olhe para Ti, Pai. Senhor, que a Tua igreja, Pai, ela olhe para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti as famílias, Senhor, de Filadélfia, e as famílias, ó Pai, de Bangu, do Rio de Janeiro, e Pai, da nação brasileira, Senhor, nós colocamos diante de Ti, clamando, ó Pai, por mais da Tua graça, mais do Teu amor, e mais da Tua bondade para conosco. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé. Senhor, que nós vivamos, ó Pai, a intensidade da fé contigo. Traga o crescimento. Senhor, que ao final dessa quarentena, ao final desse período, ao final desse momento, nós viemos a chegar mais forte do que entramos, ó Pai. Senhor, e não fortes, ó Pai, apenas fisicamente, não, Senhor, mas espiritualmente, Pai. Senhor, que a Tua igreja caminhe por fé nesse período. E, Senhor, que após todo esse momento, após todo esse barulho, porque isso vai passar, Pai. Isso vai passar. Apesar, Senhor, de todas essas dificuldades, esse momento ele vai acabar. E, Senhor, que a Tua igreja, ela siga, Senhor, nessa comunhão. Nós nunca estivemos tão distantes fisicamente. Mas eu creio, Pai, que nesse momento de distância física, Senhor, a comunhão, Pai, a comunhão vertical, ela tem aumentado, Deus. Então, Senhor, que a Tua igreja, ela siga nesse propósito. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém.